Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E o pastor traz mais uma mensagem sobre o tema como viver uma vida sobremodo excelente. Como viver uma vida abençoada. Como viver uma vida vendo Deus se manifestar, vendo Deus responder às orações, cumprir promessas, colocar o ministério angelical ao nosso favor, né? Então, Hebreus capítulo 12, versículo 14, o apóstolo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem esta santificação, ninguém verá Deus agir. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser ministro, pode ser músico, pode ser parte do grupo de louvor, pode ser professor da escolinha, professora da escolinha, pode ser dizimista. Se não tiver essa santificação, não verá Deus agir, não verá Deus se manifestar em favor da sua vida. Então, vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. E é o que nós queremos nessa hora, meu Deus. Eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua verdade, eu ouvi os teus ensinamentos, eu ouvi aquilo que nós estamos precisando ouvir, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E muitas das vezes o que nós precisamos ouvir é como se fosse um puxão de orelha forte, para que a gente se conserte, para que a gente se redima, para que a gente se reconcilie verdadeiramente contigo, para que a gente acerte o rumo da nossa caminhada. Então fala ao nosso espírito agora, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, fala aos teus eleitos, aos teus escolhidos, às ovelhas do teu rebanho, até porque somente quem é ovelha ouve. Usa-me como teu pastor, como teu servo, dá-me a inspiração e a capacidade, para que eu possa, Senhor, pregar a tua palavra, mas pregar da maneira que o Senhor quer que ela seja pregada, com verdade, sem mistura, pura como a sã doutrina. E que esta palavra venha a operar mudanças radicais em nossas vidas. Que esta palavra venha para fazer com que toda a tua igreja glorifique o teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo,
Nós vimos hoje no culto da manhã que a Bíblia Sagrada, ela mostra de uma maneira muito clara que existem dois tipos de santificação. A santificação para a salvação e a santificação para que eu possa ver Deus agir na minha vida, para que eu possa ver Deus se manifestar em meu favor. Então, a santificação para a salvação, a santificação do meu espírito, aquela santificação que vai tornar possível que eu possa viver eternamente com Deus, ela foi operada na minha vida, como foi na tua também, no exato momento em que nós ouvimos a palavra da verdade, nós cremos na verdade e nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. Esta santificação, ela é automática e ela dependeu apenas de Deus. Eu não tive participação, como você também não teve na tua. Abra em Efésios, capítulo 1, versículo 13, para você ver que é assim. O Espírito Santo fala através de Paulo e diz, Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Depois, nessa mesma epístola, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, tudo que é necessário para que o meu espírito seja salvo, olha, Deus, Ele opera na minha vida, Ele opera no meu espírito graciosamente. Pela graça sois salvos. Porque veja bem, se a minha salvação dependesse de mim, então eu seria o autor da minha salvação. Mas a Bíblia Sagrada diz que o autor da minha salvação é o Senhor Jesus Cristo. O autor da tua salvação é o Senhor Jesus. Então confesse com os teus lábios, diga, Jesus Cristo é o autor da minha salvação. Volte em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Paulo diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quer dizer que aqueles que mediante uma única oferta, o sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz, Jesus foi o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Então, com aquele sacrifício, não precisou de mais de um. Na lei se faziam muitos sacrifícios e nenhum deles removia pecados. O sacrifício de Jesus tornou a nossa alma branca como a neve. Então, ele nos aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Quer dizer, o meu espírito está perfeito, mas eu na minha carne estou sendo santificado. Quer ver? Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30. Olha o que a palavra diz. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É por esta razão aqui, que a Bíblia diz, irmãos, que a igreja de Jesus, ela é formada por aqueles que Deus santificou no Espírito. São esses que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Adianta um pouco em 1 Coríntios, está bem pertinho. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. O apóstolo escreve e ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Quer dizer que a igreja, ela está santificada em Cristo, né? O sacrifício de Jesus
possibilitou que o teu espírito esteja santificado para sempre, aperfeiçoado para sempre. Mas ele diz que nós fomos chamados para ser santo. Então você vê aqui, ó, uma vez que Deus te chamou, uma vez que você foi selado com o Santo Espírito da promessa, você foi aperfeiçoado para sempre. O teu espírito está perfeito. Você crê nisso? Quem crê que o espírito está aperfeiçoado para sempre? Diga amém. Você foi justificado, você foi glorificado, o teu espírito está santificado para a vida eterna. Mas o que diz aqui? Aos santificados em Cristo Jesus, tudo isso ele já fez. Chamados para ser santo. O meu espírito está santificado, não tenho dúvida. Mas eu tenho uma chamada de Deus para viver uma vida santificada. Agora, esta santificação, para que nós sejamos santos no nosso viver diário, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai produzindo, ele vai gerando progressivamente na minha vida. À medida que eu vou ouvindo a palavra entra na minha mente, desce para o meu coração, eu pratico a palavra. Quando eu faço esse processo, o Espírito de Deus vai gerando essa santificação aqui na minha vida. Diga graças a Deus. Olha, irmãos, é a esta santificação que Paulo está se referindo, quando ele disse lá, sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu disse aqui já nos cultos passados, vou repetir. A palavra, essa que origina essa palavra no português santificação, no texto grego original, essa palavra é agiasmo. Agiasmo significa viver separado do que é profano. Agiasmo significa respeito religioso, devotamento, dedicação, temor reverencial. Então, o que acontece? À medida que eu vou recebendo a palavra, o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo só faz isto se eu receber a palavra. Receber a palavra não é vir sentar no banco da igreja, ouvir, dizer amém, concordar e ir embora para casa. Não, não é isso. Eu recebo a palavra, quando eu ouço a palavra e eu pratico a palavra. Se ouve e não pratica, o Espírito Santo não vai gerar nada, absolutamente nada em você. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu recebo a palavra fica aqui dentro de mim, a palavra começa a ser praticada. Então, o Espírito de Deus, ele vai produzindo em mim um desejo de viver afastado do que é profano. Ele vai gerando dentro de mim um desejo muito grande de ter um respeito religioso, um desejo de me dedicar à obra de Deus, um devotamento às coisas espirituais. Ele vai produzindo na minha vida um temor reverencial muito grande, porque sem isto, ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus se manifestar, ninguém verá Deus galardoar, ninguém verá Deus atender orações, ninguém verá Deus fazer nada. Agora, eu quero que vocês entendam que um filho de Deus, um eleito de Deus, só pode ser santificado, só pode ter essa santidade aqui através da palavra. Não é pelo jejum, não é por participar de vigílias, não é por fazer sacrifícios da lei, não é por ficar 12 horas de joelho, não é porque a mulher deixou de cortar o cabelo que ela vai apresentar a santificação, não é por deixar de ir à praia, não é por deixar de assistir televisão, não é por deixar de ouvir uma música popular brasileira, não. É pela palavra. Não há outro meio, não há outra maneira. No livro de João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse assim, olha o que ele disse, para os discípulos, para os apóstolos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra santifica, a palavra limpa. Pastor, mas limpa de quê? De tudo aquilo que é contrário a uma vida de santidade. A palavra limpa, a palavra tira da tua vida. Pastor Carlos, quer dizer então que só a palavra de Deus pode gerar santidade na minha vida? Só. Fala para o teu irmão, só a palavra. Diga, só a palavra.
Só a palavra. Olha, a maioria do povo de Deus aí fora não tem essa santificação no seu viver diário, porque eles não têm a palavra. Eles não ouvem a palavra, eles ouvem histórias, eles ouvem que Jesus curou, que Jesus fez isso, que Jesus fez aquilo, mas a palavra que santifica, a palavra que limpa, eles não ouvem. Então, fazem muito jejum, sexta-feira eles estão fazendo vigílias, lambe o pó, esfolham o joelho no chão, obedecem obstinadamente às doutrinas dos homens, doutrinas que os homens criaram. Mulher não pode usar calça comprida, mulher não pode cortar cabelo, homem convertido, ele diz, não pode usar uma camiseta, não pode usar uma bermuda, não pode jogar futebol, não pode ter televisão em casa, não pode isso, não pode aquilo. E apesar de tudo isso, eles não têm santificação. É por isso que você vê aí a pessoa se dizendo crente, mentindo, se dizendo crente, sendo desonesto, se dizendo crente, mas compra e não paga, se dizendo crente, mas com o coração cheio de ódio, se dizendo crente, mas não honra a palavra, se dizendo crente, mas dando em cima da mulher do outro, ou do marido da outra, e se dizendo crente, viu? E a sociedade adora isso, né? Aí eles caem de pau, assim, olha os crentes, olha, não, nunca foi crente. Quem é cristão não faz essas coisas. Agora veja, vira a página. O que Jesus disse, João capítulo 17, versículo 17. Na sua oração sacerdotal, ele pediu assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é que pode santificar a tua vida, a minha vida, a nossa vida? O que é? A palavra está aqui, irmão. Olha o que o salmista diz. Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Vamos lá? Vou ler. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quer dizer que é a palavra que ilumina, para você não cair nas armadilhas que você vai encontrar ao longo da tua caminhada nesse mundo. É a palavra, não tem outro jeito. Se eu tivesse tido um pastor que me ensinasse isso que eu estou ensinando à igreja nessa noite, se no meu passado distante eu tivesse tido um guia espiritual que me ensinasse essas verdades, ao invés de eu ter usado a minha lógica, ao invés de eu ter usado a minha capacidade humana para iluminar os meus caminhos, olha, eu teria usado a palavra. Eu não teria caído em tantas armadilhas do diabo como eu caí ao longo da minha vida. Eu não teria, irmãos. Porque uma pessoa que tem a palavra, a verdade, iluminando os seus caminhos, ela não cai, por exemplo, na armadilha da idolatria, ela não crê em ídolos, ela não crê em santos, ela não crê em vela, ela não crê em rosa ungida, ela não crê em copo com água na frente do rádio da televisão, ela não crê em corrente de libertação, ela não crê em culto para quebrar a maldição, ela não crê nessas bobagens, mas não crê mesmo. Aqui pertinho, abra Isaías 44, Isaías capítulo 44, versículo 14. Ele diz assim: um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores que foram plantadas pelo homem, né, serve ao homem para queimar. Com parte de sua madeira ele se aquenta, ele se aquece, né? Ele cozinha o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa a carne, se farta, né? Mas também se aquenta e diz: já me aquento, já me aqueci, contempla a luz. Então do resto daquela árvore, do resto daquela madeira, faz um Deus.
uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudar os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquele em que eu confio? Está aqui, ó. Quer ver outra coisa? Que é uma armadilha terrível: o espiritismo. O espiritismo é uma armadilha terrível, terrível, terrível. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Abra em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha o que é que Deus fala. Assim como ao homem está ordenado, aos homens está ordenado morrerem 105 vezes, não, mas a doutrina de Allan Kardec diz isso, que a pessoa nasce, morre, encarna, morre, até 105 vezes, quando ele paga o karma da formiga, aí é que ele está salvo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Testemunha de Jeová é outra armadilha terrível. Seixonoyer, budismo, Igreja Universal do Reino de Deus, Casa da Bênção, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial do Poder de Deus, Renascer em Cristo, daquele apóstolo que foi preso lá nos Estados Unidos, ele e a mulher. Tudo isso são armadilhas. Agora, quem não tem conhecimento da palavra, acaba caindo nessas armadilhas. Eu passei 15 anos da minha vida só nas correntes. E os anos que eu passei no catolicismo? E os anos que eu passei, como diz Isaías, me prostrando diante de uma imagem? Às vezes de madeira, às vezes de gesso. Na época do profeta só fazia de madeira, né? Com o passar dos séculos, aí veio gesso, fizeram de gesso, né? Fizeram de cerâmica. Cerâmica não. É cerâmica? Tem de cerâmica também, não tem? Não, não é cerâmica que eu queria dizer. Porcelana. Imagens feitas de porcelana, bonita, maravilhosa, né? Quantos anos eu passei assim? Está aqui, ó. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento da palavra. Quem não tem conhecimento cai nessas armadilhas, pensa que é de Deus. Não, mas lá tem Bíblia. Não, mas lá fala de Jesus. Não, mas lá o pastor ora. Não, mas lá o demônio sai. Que demônio que sai? O demônio já saiu há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás o Senhor já expulsou o príncipe desse mundo. O Senhor já colocou os demônios em algemas eternas. Então, a verdade bíblica é que só a palavra de Deus pode habilitar você para viver nesse mundo uma vida santa. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Paulo escreveu a Timóteo, está aqui pertinho, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que o apóstolo diz. A igreja nem fala nisso. A igreja só fala no endemoniado gadareno, para fazer terrorismo com as pessoas. Você viu? Olha, tinha 2.000 demônios, viu? E Jesus mandou o demônio sair, e os demônios entraram nos porcos, e os porcos saíram e desabalaram a carreira, se jogaram no abismo, caíram dentro de um lago e morreram afogados. Está vendo? Se o demônio entrar em você, vai fazer a mesma coisa. Aí sai todo mundo da igreja com medo do demônio. E tem pastor que é cínico. Ainda diz assim, e ele está ali na porta da igreja. Como é que é preciso vir para a igreja e saber que o demônio te espera ali na porta? Ora, é melhor ficar em casa então. Né? Então vamos lá.
2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 50% da Escritura é inspirada por Deus. Hã? Não. Toda a Escritura, toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha, você só pode ser uma pessoa perfeitamente habilitada para toda boa obra quando a palavra te ensina, te corrige e te educa. E aí você começa a ver a importância que é você congregar numa igreja onde a palavra da graça de Deus é pregada. Essa igreja aqui. Onde é que você teria outra igreja aqui em Fortaleza ou em todo o Ceará, aonde você possa ouvir a palavra que essa igreja aqui prega? Alguém conhece outra? Conhecem? Não, né? Eu não conheço. Não existe, simplesmente não existe. Não existe, irmãos. É lamentável, mas é a verdade. Por que é importante, pastor? Porque à medida que você vai recebendo a palavra que Paulo recebeu da boca do justo, essa palavra que essa igreja prega, foi a que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, que é o evangelho para a igreja. Então, à medida que você vai recebendo essa palavra, a palavra vai te corrigindo, a palavra vai te ensinando, a palavra vai educando você, ou seja, ela vai gerando em você uma vida santificada. Não são as obras da lei que santificam o homem. Tem até um hino, né, que nós cantamos aqui. Não são as obras da lei que santificam o homem. Não é o jejum que santifica. Não é a vigília. Não é o duro trato do corpo. Não, tem que pagar o preço, tem que subir monte, tem que descer monte, tem que ralar, tem que fazer sacrifício para aqui, sacrifício para lá. Não, o que santifica é a palavra. Aqui pertinho, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Que coisa boa é você ouvir que você é amado por Deus, que Deus te ama. Ele te ama tanto que ele disse: das minhas mãos ninguém te arrebata mais. Ele disse: se você for infiel, eu permaneço fiel. Você jamais vai deixar de ser meu filho. Aleluia. Então, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio, desde quando Ele te criou nos céus, desde quando Ele criou o teu espírito, a imagem e semelhança dEle, para você amanhã assumir um corpo, e se der bobeira o diabo entra, volta com mais 7 e ferra você no inferno. Foi para isso que Deus nos escolheu? Não. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Está aqui. Então, na vida dos que creem, na vida dos que são predestinados, esta palavra aqui, ela opera com eficácia. A pessoa que mentia já não mente mais. A pessoa que antes era desonesta, agora já não é mais. O marido que maltratava a esposa, não maltrata mais. A esposa que não respeitava o marido, agora não desrespeita mais, agora ela respeita. Muda tudo, transforma tudo. Agora a verdade é que quando você conhece esta palavra, quando eu digo conhecer, é quando você ouve e pratica. Aí você tem conhecimento. Não é conhecer intelectualmente. Não é conhecer a palavra como se conhece matemática, português. A pessoa vai para um colégio, o professor ensina, faz uma aula de português, ela aprende português. Faz uma aula de história, se ela prestar atenção e estudar, ela decora aquilo, ela conhece história. Não, quando a Bíblia fala de conhecimento, ela fala de um conhecimento prático.
Você diz assim: olha, eu conheço um médico, tem muito conhecimento. Muito. Ele estudou com uma porção de gente que se formou. Por que um se destacou? Não aprenderam na mesma faculdade? Não assistiram às mesmas aulas? Não tinham os mesmos livros? Eles não tinham os mesmos professores? Tinham. E por que um tem muito conhecimento e os outros ninguém nem ouve falar? Porque esse que tem muito conhecimento foi o que praticou, foi o que se exercitou, foi o que se aprofundou, sabe? Então o cara diz assim, o doutor Eudes Godoy, que é quem operou meu filho Rafael, que está ali, fez a gastroplastia, e ele hoje está ficando um atleta. Ele hoje estava lá no quarto, estava olhando para ele assim, ele em pé, eu digo, puxa vida, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá também. E ele diz que tem um amigo dele, que eu conheço também, que é um cardiologista lá em Natal. E esse cardiologista era muito obeso, tinha um peso enorme. E o doutor dizia, vamos, deixa eu te operar. Aí ele disse que o amigo dele dizia, olha, Eudes, quando você completar 500 cirurgias, eu me opero com você. Cara, eu estou vendo que você tem muito conhecimento. Aí eles, quando completou 500, ligou para ele, olha, hoje foi aqui, como é que chama 500? Peguei todo mundo, né? 50 é 50. Bom, deixa para lá. Hã? Quinquagésimo, é isso mesmo? Quinquagésimo. Bom, não sei, deixa para lá. Vamos esquecer essa coisa aí. O português é complicado demais. Vamos ficar só no feijão com arroz, que é melhor para a gente, né? Mas ele disse, olha, hoje eu completei 500 cirurgias. Ele disse, pode marcar a minha para a semana que vem. E fez, e também está magrinho, está em forma esse cardiologista. Então, quando a Bíblia fala aqui de conhecimento, é o conhecimento prático. Quanto mais eu pratico, mais conhecimento eu tenho. Aí a palavra vai operando mudanças na minha vida, muda a minha forma de agir, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de proceder como marido, muda a minha forma de proceder como pai, muda a minha forma de proceder como pastor, como cristão, como amigo, muda tudo. Muda tudo, mas muda mesmo. Então, irmãos, a palavra pregada nesta igreja, quando ela é recebida no teu espírito, ela opera mudanças radicais na tua vida. Ela gera o agiasmo. Ela opera em você a santificação. Então, Deus nos santificou para a vida eterna. O Espírito está preparado, mas Ele nos chamou para sermos santos. Abra em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Antes de eu ler esse versículo, eu falei que o conhecimento é o conhecimento prático, né? Você viu como a igreja estava hoje de manhã? Cheinha. Você está percebendo quantas pessoas faltaram agora à noite? Metade, né? Elas ouviram Deus falar aqui de manhã ou não ouviram? Mas ouviram só com orelha, esse ouvido de carne, orelhudo. Só ouviram que isso aqui todo mundo ouve. Agora, ouvir com o espírito, poucos ouvem, só as ovelhas. Senão estariam todos aqui. Senão não estaria todo mundo aqui. Você acha que uma pessoa que tem agiasmo vem de manhã e não volta à noite? Não, ela volta. Sabe, o Espírito Santo, ele cria em você esse temor a Deus, esse respeito. Temor não é medo, é respeito. Sabe? Ele cria em você esta vontade de estar na igreja, esta vontade de ouvir cada vez mais a palavra, esta vontade de obedecer a Deus, esta vontade de viver uma vida santificada. É isso que o Espírito Santo cria. Então vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Deixa eu explicar isso aqui. No texto grego original,
Esta palavra aqui, ciúme, é epipotel. Epipotel quer dizer um afeto que deseja retorno. Então ele está dizendo, Deus tem um afeto por todos nós, Deus tem um afeto muito grande por mim, Deus tem um afeto muito grande por você, Deus tem um afeto muito grande por todos os seus filhos. Só que Deus deseja um retorno deste afeto. Ele quer alguma coisa em troca. Ele quer que você dê alguma coisa de volta. Lógico e evidente, né? Qual é o retorno que Deus deseja aqui? Que você viva uma vida santificada, para que você possa ver Ele se manifestar em teu favor. É isso aqui, ó. Então você vê, Deus te dá redenção, Deus te dá vida eterna, Deus te dá justificação, Ele te aperfeiçoou para sempre, e Ele diz agora, eu quero um retorno disso que eu fiz. Eu quero que você me dê um retorno. Eu quero que você viva uma vida de santidade, como prova de gratidão, como prova de reconhecimento pelo que eu fiz por você. É isso que Ele está dizendo. Agora, a falta de uma vida santificada, que é o retorno que Deus quer, é exatamente a razão, meus irmãos, porque existem tantas bênçãos retidas, tantas portas fechadas na vida do povo de Deus. A pessoa às vezes está dentro da igreja, tem Bíblia, diz que é de Deus, confessa Jesus, canta hino de louvor, de adoração a Deus, mas as portas estão fechadas. Olhe, a grande maioria do povo de Deus não tem dado a Deus este retorno com a sua santificação. O retorno que eles querem dar para Deus é fazer sacrifício, fazer jejum, lamber o pó, esfolar os joelhos no chão. É esse o retorno que eles querem dar. Porque isso aí é mole. Qualquer um dá esse retorno. O que é mais fácil? Fazer um jejum ou viver uma vida santificada? Fazer um jejum é mais fácil, é simples. Ou ficar amanhã 6 horas de jejum. De meia-noite de hoje até amanhã meio-dia. A maioria do povo, o povão, faz jejum todo dia sem nunca ter ido na igreja. Trabalha, mora longe, acorda 5 horas da manhã, 4h30, sai de casa sem nem um café da manhã, chega em cima da hora na fábrica, no escritório, pega no batente, só vai comer meio-dia na hora do almoço. Está em jejum. E aí? E eu vejo o povo evangélico fazendo jejum, achando que isso é um retorno que ele dá para Deus. Cuidado com isso aqui, viu, meu irmão? Nada disto produz santificação. Nada. E qual é o resultado, pastor, na vida das pessoas que vivem esse tipo de vida espiritual? Portas fechadas. Portas fechadas. Veja como isso que eu estou falando tem uma importância fundamental para a tua vida. Olha só. Se você viver uma vida de santidade, se você viver uma vida de respeito religioso, se você viver a tua vida separado do que é profano, dedicado a Deus, devotado às coisas espirituais, o que é que Deus faz com você? Deus abre portas. Deus abre porta. Se você zomba de Deus, e não leve isso a sério, isso é coisa do pastor Carlos, também não é bem dessa maneira não, também não precisa isso, tem gente que diz que é exagero. Não, eu sou obrigado a vir toda quarta-feira? Não, eu tenho meus afazeres. Não, Deus entende. Não, eu tenho que vir domingo de manhã, voltar domingo à noite. Será que um culto só não é suficiente? Por que você não toma só café da manhã? Por que você almoça e janta? Um café da manhã só é suficiente. Para que gastar dinheiro com mais comida? Basta tomar café da manhã. Faz isso para ver o que acontece. Você morre. Se você passar alguns meses só tomando café da manhã, vai morrer. Não tem jeito, vai morrer. E por que na vida espiritual seria diferente? Vocês estão compreendendo? Então, se a pessoa zomba de Deus, porque, irmãos, não me levem a mal. Olha, eu não subo aqui para fazer média.
Eu não estou preocupado com igreja superlotada. Se eu tivesse preocupado com isso, eu usava 1 hora de rádio que eu faço todas as manhãs na Metropolitana e eu anunciaria todo dia uma campanha. O óleo de Israel, a folhinha da oliveira, a fogueira santa do diabo, de 4, de pé, de deitado. Olha, não ia ter espaço aqui. Não teria espaço aqui dentro para as pessoas. Mas não é isso que eu quero. Eu quero pastorear as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então, com todo respeito, mas uma pessoa que vem à igreja, ouve a palavra que o Espírito de Deus tem falado aqui, ouve a palavra que o Espírito Santo falou hoje de manhã, e à noite a pessoa não aparece. Você acha que uma pessoa dessa está tendo respeito religioso? Não, não tenha medo de dizer não. Está ou não está? Sim ou não, irmão? Não. Não está tendo, irmãos. Me perdoe. Viu? Não está tendo. Amanhã elas podem pegar esse CD aí e ouvir eu falando isso. Poxa, quer dizer que o pastor está dizendo que eu não tenho respeito. Não, não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que está dizendo. Eu não escrevi nenhuma Bíblia. Está aqui escrito. Ó. Quer dizer, a pessoa vive uma vida relaxada, a pessoa vive uma vida sem respeito religioso, sem dedicação, sem devotamento. O que é que Deus faz? Fecha portas. Portas ficam fechadas, irmãos. Pastor, olha, está difícil, viu, pastor? O médico já me operou, tirou o câncer, mas não fico bom nunca. E eu falei no pé do ouvido da pessoa, hoje aqui na igreja. Eu digo, o senhor não está tendo respeito religioso? É, irmão. Por que você não volta nunca domingo à noite? Por que você não vem quarta-feira à noite? Deus não tem compromisso com quem zomba dele. Falei no pezinho do ouvido aqui, ó. Pastor, o senhor falou, falei. E falei para o bem da pessoa, para ver se a pessoa acorda. Para ver se a pessoa... mas é a minha mulher. E você, quem é o cabeça da casa? É você ou é a tua mulher, rapaz? É a minha mulher? Não, minha mulher não quer que eu venha. Ela fica falando, deixa falar. Deixa ficar falando. Quer dizer que se a tua mulher for para o inferno, você vai junto. Terrível, 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 terrível. Impossível, né? Mas acontece isso, irmão. Por outro lado, o irmão Bosco está ali. Me contou um testemunho maravilhoso essa semana. Que dia foi que você esteve aqui, Bosco? Quinta, né? Quinta-feira de manhã. Ainda segurei ele para almoçarmos juntos. E ele contou para mim, pastor, olha só. Acabei de assistir o culto aqui na igreja, saí. Quando cheguei ali na esquina, 2 caras. Ops! Arranja 50 centavos aí. Ele disse, rapaz, só tem o dinheiro da passagem. Aí os caras encostaram. Passa toda a grana e o celular que é um assalto. Aí ele olhou para eles, olha, o negócio é o seguinte, rapaz. Eu acabei de sair de um culto. Eu creio em Deus. Eu creio na palavra. Eu vivo uma vida reta. Eu sou filho de Deus e não vou passar nada para vocês. Tem que se garantir muito para fazer isso, viu? E o que a gente ouve por aí, quando se faz isso, o cara pega pá, 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 pá. Os caras disseram, não pode ir em frente. Servo de Deus a gente não assalta, não. Não foi assim, Bosco? Servo de Deus a gente não rouba, não. E foram embora. Agora, para fazer o que ele fez, tem que estar reto com Deus, irmão. Porque se não tiver, fizer graça, aí o cara pega e pá, 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 pá. O Silvio me contou hoje ali de manhã. Estávamos ali, de lado do lanche, da merenda. Ele disse, olha só, pastor, eu tinha uma gastrite crônica, uma hérnia de hiato enorme. E aqui no culto, quando o pastor Márcio fez um culto aí eu pedi a Deus, eu chorei.
Senhor, me cura disso, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso, o Senhor é poderoso, me cura, eu sou teu servo, eu estou vivendo uma vida reta diante do Senhor. Eu pedi, pastor, eu chorei na hora que eu orei aqui. As lágrimas caíram nos meus olhos. Dias depois fui ao médico. Aí mais uma vez o médico pediu os exames e levei. Quando eu levei, o médico disse assim: ô, Silvio, vem cá. O que você fez? Eu disse, como assim, doutor? Eu disse, rapaz, você fez alguma coisa, o que você fez? Por quê, doutor? Porque pelo que está aqui no exame, a tua hérnia de hiato fez isso, ó. E hérnia não regride, progride. Ela só aumenta, não diminui nunca. Você fez algum tratamento, tomou algum remédio aí que eu não conheço? Ele disse, não. Foi o Deus que eu creio, o Todo-Poderoso que me curou. Em nome de Jesus. Por que em uns acontece e em outros não? Por que uns vêm de lá e tem sempre um bom testemunho para dar? Outros nunca têm testemunho nenhum para dar. Abra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ok? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Deus mandou escrever ao anjo da igreja, o pastor líder do ministério. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aí eu pergunto, quem é que fecha portas? Deus? Mas como é que ele diz que é o diabo? A pessoa começa a ter portas fechadas, vai o pastor, irmão, isso é o demônio fechando porta. Isso é o demônio que está fechando os teus caminhos. Aqui não diz que é demônio, aqui diz que é Deus. Eu pergunto, quando Deus abre uma porta, escancara uma porta, alguém pode fechar? Uma inveja pode fechar? Um trabalho de macumba, feito na Bahia, no Candomblé, pode fechar portas que Deus abriu? Quando Deus fecha uma porta, alguém pode abrir? Só Deus abre. Só Deus e mais ninguém. Quantos estão hoje com portas fechadas? Vai para um lado, fechado. Vai para o outro, fechado. Vai para frente, fechado. Vai para trás, fechado. Aí começa a querer abrir porta com jejum, com vigília, com corrente, com fogueira santa. Não abre, querido. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Ou a pessoa se conserta, se ela é de Deus, ou as portas vão continuar fechadas. Portas fechadas, às vezes é a falta de saúde, às vezes causa crise financeira, desemprego, destruição de um casamento, a falta de paz, angústia, depressão, fracasso nos negócios, fracasso na vida sentimental. Tudo isso é consequência de portas fechadas. Agora eu quero tocar em mais algumas áreas importantes, que quando elas não são respeitadas pelas pessoas de Deus, elas fazem com que Deus feche porta. As bênçãos ficam retidas. Veja, por exemplo, em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha que coisa importante. Pronto? Ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha, isto aqui faz parte de uma vida santificada. Uma pessoa que tem respeito religioso, ela honra a Deus com os seus bens
as ofertas e com as primícias, os dízimos, de toda a sua renda. Tudo que chega nas mãos da pessoa, a primeira coisa que ela faz é separar o dízimo de Deus. Essa é uma pessoa que honra Deus. Isso faz parte, essa é uma pessoa de vida santificada. Ela honra a Deus com seus bens. Ela dá o melhor para Deus. Ela não trata a Deus como mendigo. E qual é o resultado disso? Portas abertas. Agora, uma pessoa que não tem respeito religioso, ela não obedece isso aqui não. Às vezes dá oferta como quem dá esmola. Manja como é que as pessoas dão esmola aí fora? O cara está lá todo rebentado no chão. Eu não estou falando de picaretas que ficam querendo viver de esmola, não. Preguiçosos, não é isso que eu estou falando. Estou falando do cara que está lá morrendo na calçada. Você fica morrendo de pena, cheio de doenças, maltrapilho, sabe, na sarjeta da vida, e ele ali, uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma esmolinha. Imagina a vida daquela pessoa. Aí um monte de gente passando para lá e para cá. 99,9% se finge de cego e de surdo. Está nem aí. 1% que se condói, na verdade se condói só para acalmar a consciência. Mete a mão no bolso, pega aquela moedinha de menor valor, 10 centavos, aí dá. Eu gosto muito de observar isso, sabia? Quando eu ando por aí, pela rua, na cidade, eu fico observando. Às vezes eu paro para observar. É exatamente assim, Érigles. Pega 10 centavos, aí dá. E sai dali achando que fez a maior coisa do mundo. Tem gente que faz a mesma coisa com Deus. Vem à igreja, qualquer 5.000 está bom, tá para queimar e tal. Não. Qual é o resultado? Portas fechadas. Pastor, vem cá. Isso aí que o senhor está falando tem a ver com respeito religioso? Tem. Deixa eu provar para você que tem. Abra no último livro do Velho Testamento. Antes de começar Mateus, tem um livro chamado Malaquias, um profeta do Velho Testamento. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Está aqui. Vamos ver se tem ou não tem. O profeta diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Isso é Deus falando, isso é Jesus falando. Aí ele diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se vocês dizem que eu sou o pai de vocês, por que vocês não me honram como pai? E se eu sou o Senhor de vocês, onde está o respeito para comigo? Quer dizer que esse povo aqui não estava honrando Deus como pai, não estava respeitando Deus como Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Estava falando com os sacerdotes. Nós somos o quê, hein? O que é que nós somos de Deus hoje? Sacerdote. Eu sou sacerdote, você é sacerdote. O que é que diz lá na Bíblia? Nós formamos o sacerdócio real. Aqui. Então Deus está reclamando aqui que os sacerdotes não estavam honrando ao Senhor, não estavam respeitando Deus como Deus tem que ser respeitado. É o que Deus está reclamando. Pastor, pera lá. Em que é que eles não estavam honrando a Deus? Em que é que eles não estavam respeitando Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Essa é a reclamação de Deus. Leia o versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Pão imundo é oferta, sabe? Isso é uma figura de linguagem. Quando é que uma pessoa oferece pão imundo sobre o altar de Deus? Quando é que isso aqui acontece? Quando a pessoa oferece a Deus uma oferta de avareza, uma oferta de mesquinharia,
Aquela pessoa que poderia, por exemplo, dar uma oferta de R$100. Mas ela diz, a maioria dos irmãos nunca podem dar 100. São pessoas que ganham pouco. Eu tenho condições. Mas se eu der 50, já estou dando mais do que todo mundo. Está muito bom, obrigado. Ele poderia dar 100, mas ele dá 50. Está oferecendo pão imundo. É o que eles estavam fazendo aqui, ó. E ainda perguntaram a Deus, espera lá, Senhor. Que história é essa? Em que é que nós te havíamos profanado? O senhor está dizendo que nós estamos profanando o Senhor? Que história é essa? Aí Deus respondeu, nisto que vocês pensam a mesa do Senhor é desprezível. O que é isso aqui? Quando é que uma pessoa está dizendo a mesa do Senhor é desprezível? É aquela pessoa que diz assim, Deus não precisa de dinheiro. Já ouviu isso? Não, para que Deus quer dinheiro? Não. Qualquer coisa para Deus está bom, Deus não precisa de dinheiro. Não tem gente que pensa assim? Tem ou não tem? Será que muita gente na igreja de Jesus não tem agido dessa forma? Quantas são as pessoas, meus irmãos, que vêm aos cultos, aprendem a palavra, se alimentam da verdade, mas se mostram totalmente indiferentes às necessidades da igreja? Quantos são? Se mostra diferente. Vem, gosta da mensagem, se alimenta bem, fica feliz, satisfeito, mas se mostra completamente diferente às necessidades da igreja. Isto é o quê? O que é isso? É considerar a mesa do Senhor desprezível. É até interessante, sabe? Hoje a igreja estava lotada de manhã, né? Estava cheinha a igreja. Sabe quanto foi o ofertório do culto de hoje de manhã aqui nessa igreja? R$1.000. O ofertório da igreja. Eu tenho certeza que cada um de vocês imaginava que hoje tivesse uma oferta melhor, muita gente na igreja. Até eu pensei. A maioria das ofertas eram R$2, 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 R$2. Pastor, mas você sabe como é que é, né, pastor? Final de mês, as pessoas não têm dinheiro. Interessante. Só o povo de Deus que não tem dinheiro, é? Isso é uma incoerência. Era para ser o contrário. O de Deus ter, os ímpios não terem. Está jogando agora no Castelão, Ceará e Cruzeiro. Depois você vê em casa se o Castelão estava vazio ou estava cheio. Eu vou afirmar para você agora, o Castelão deve estar super lotado pela torcida do Ceará. O time está bem, está lá em cima na tabela, todo mundo eufórico, todo mundo tem dinheiro para pagar um ingresso do Campeonato Brasileiro e assistir o jogo. Como é que é? O de hoje? O de hoje? Olha o que o Eric está me dizendo. Está me passando a informação que eu não tinha. Pelos ingressos que foram vendidos antecipados, já se tem uma estimativa que o público de hoje será o segundo maior público do Campeonato Brasileiro até hoje, até agora. Aqui no Ceará, hein? Claro, Ceará, estado rico, né? Todo mundo ganha mais de 3 salários mínimos, todo mundo tem emprego, todo mundo vive uma vida boa, isso é normal. Não, um estado pobre, onde a maioria das pessoas sobrevivem de subemprego. R$30, o Silvio está me informando ali o ingresso. R$30. O ingresso mais barato. Vocês estão vendo? Vê se acontece isso num jogo de futebol. Olha, o pessoal só tem R$2, todo mundo dando dois. Não. O cara dá um jeito. O sujeito ama tanto o futebol. Ele tem tanto amor
sabe, pelo clube que ele torce, que ele já arranja dinheiro com antecedência, porque ele quer estar lá presente, ele ama, ele gosta de torcer pelo clube. Eu era assim. Quando eu morava no Rio de Janeiro, que eu vivia dentro do Maracanã, olha, eu ganhava pouco naquela época, depois é que eu passei a ganhar bem. Mas no início eu ganhava pouquinho. Eu comecei minha vida profissional ganhando 2 salários mínimos. Não dava para toda quarta e domingo eu estar em estádio. Mas eu estava. Toda quarta eu estava no Maracanã. Todo domingo eu estava no Maracanã. Quer o meu Flamengo jogasse, quer ele não jogasse. Até quando a porcaria do Corinthians ia, eu ia assistir. Porque naquele tempo não era tão porcaria como é hoje. Não, fica quieto aí, Eric. Cala a boca. É. Então, é porque ele torce pelo Corinthians, o Eric. Aí eu fico fazendo essas graças com ele aqui. Olha, naquele tempo não era tão ruim, tinha o Rivelino. Aí valia a pena, eu estava lá. Pastor, mas se o senhor não tinha condições, ganhava 2 salários mínimos, como é que ia pagar 40, 50 reais de ingresso toda quarta e todo domingo? Sabe o que eu fazia? Hora extra. Todo dia eu fazia 2 ou 4 horas extras. Terminava o expediente 5 da tarde, ou eu trabalhava até às 7 ou até às 9. E dizia, quando eu vinha meu pagamento, quando eu recebia o envelope com pagamento, né? Aí eu dizia, quanto eu fiz de hora extra no mês? Tanto. Isso aqui é sagrado. Eu reservava, isso aqui é para eu poder ir para o futebol. Isso aqui é para eu poder pagar o ônibus, o trem. Isso aqui é para eu tomar minha cerveja lá no estádio, comer um churrasco. Isso aqui é para eu curtir o lazer. Você vê as pessoas fazerem isso em relação a Deus? Não, eu vou fazer alguma coisa por fora, eu vou procurar uma renda extra por fora, para eu dar boas ofertas na casa de Deus, para eu manter a obra do Senhor. Você vê as pessoas fazerem isso hoje? Mas deveria ser o normal, ou não? Nós não afirmamos que amamos a Deus? Cadê o amor? Versículo 8. Deus continuou. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o animal coxo, o enfermo, não é isso mal? Aí Deus disse assim, ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Naquela época, nessa época que era a lei, então as ofertas eram ofertas de animais, e a lei dizia, quando alguém for oferecer uma oferta a Deus, o animal tem que ser perfeito, não pode ter nenhuma imperfeição, tem que ser um animal de no mínimo 1 ano, um animal adulto, não pode ter doença, não pode ter mancha na pele, está tudo lá na lei, não pode ser cego de um olho, não pode ser paralítico, não pode ofertar para Deus um animal que está doente, que está enfermo. O que é que eles estavam fazendo aqui? Justamente o contrário. Animal cego, animal doente, animal paralítico. Por que eles faziam isso, hein? Porque custava menos, irmão Carlos. Entendeu? Até hoje. Vai comprar um boi perfeito, bonito, gordo, é um preço. Agora chega lá e o cara diz assim, olha, esse boi aqui pegou uma doença, coitadinho, tá morre ou não morre? É mesmo, é? Olha lá, caído no chão, isso aí, estou só esperando ele morrer. Eu quero comprar ele assim mesmo. Quanto é que você me vende ele? Mas rapaz, está morrendo, não presta nem para comer. Não, mas para oferecer a Deus, dá. Quanto é que vale ele? Bom, se ele tivesse bom como esse aqui vale 500 reais. Aquele ali me dá 50 reais, só para eu tirar a ração que eu dei para ele. Aí o cara comprava o boi morto, já morrendo, doente, e oferecia para Deus. Terrível isso aqui, né? Então veja, todas as vezes que uma pessoa oferta a Deus uma oferta
abaixo do que ela teria condições de dar, ela está trazendo animal cego, animal coxo, animal enfermo. Deixa eu explicar uma coisa. Eu falei todas as vezes que alguém dá para Deus uma oferta abaixo do que ela poderia dar. Deixa eu explicar. Isso abaixo do que ela poderia dar, não é a pessoa dizer assim, olha, eu até que gostaria de dar, mas eu estou tão endividado. Eu não posso. Não, não é isso não. Senão ninguém pode. Abaixo do que ela poderia dar é o seguinte. A irmã ali, Marlene Braga. Uma aposentadoria desse tamanho, né, irmã? 400 mil réis, 500 mil réis de aposentadoria. Mesmo que ela queira, ela não tem como dar 100 reais de oferta na igreja. A condição financeira dela não permite isso. Então, não pode dar. Agora, outro irmão aí qualquer que eu não sei qual seja, que ganha 10 salários mínimos, 5 mil reais. 10 vezes o que ela ganha. Aí a irmã Marlene chega na igreja e com sacrifício, por amor a Deus, ainda dá 20 reais de oferta. Puxa vida. Deu 20. Aí a pessoa que ganha 10 salários, 10 vezes o que ela ganha, vem e dá 50. Parece que fez muita coisa, não fez? Poxa, 50. Se ela que ganha um salário deu 20, quem ganha 10 salários deveria dar no mínimo quanto? Hã? No mínimo 200. No mínimo. Então, se não dar, está dando abaixo do que poderia dar. Porque tem gente que é cara de pau, sabe? Deus está abençoando, Deus está dando, a pessoa está por cima da carne seca, está com a vida abençoada, próspera, um salário alto. Olha, eu não estou ajudando porque eu não posso. Não pode? E o que Deus tem te dado, rapaz? E você abre a boca e diz que não pode? Entendeu agora a situação? Porque às vezes, não, eu não posso. Não, quem não pode é ela. Você pode. Deus tem te dado. E é isso que Deus cobra aqui na Bíblia. E Deus está perguntando a quem traz animal cego, coxo ou enfermo. Não é isso mal? O que você está fazendo não é mal? E para não deixar dúvida, olha o que é que Deus fala com essa gente. Deus disse, olha, fala o seguinte, esse animal cego que você trouxe para mim, esse animal paralítico, esse animal doente, pega esse animal e leva e dá de presente para o governador, para o teu governador, e vê se ele vai se agradar de você, vê se ele vai ser favorável a você quando você precisa dele. Em outras palavras, Deus estava dizendo, se um governador, que é um homem pecador, cheio de falha, cheio de defeito, que não merece essa honra toda, mas se você agir com ele dessa maneira, ele não vai se agradar, e se você amanhã precisar dele, ele não vai te atender, que ele vai ficar zangado com o que você fez com ele, como você o tratou. Imagine o Deus que é santo, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Irmãos, se os homens se sentem ofendidos quando eles são tratados desta forma, imagine Deus. Imagine Deus. Eu me sinto ofendido. Quer ver você me deixar ofendido? Me dê um presente que eu veja que você poderia dar um presente melhor para mim. Se você não tem condições, chega, pastor, olha, seguinte, aniversário, qualquer hora, porque para dar presente não precisa ser aniversário, né? Se quiserem me dar um presente essa semana, pode trazer, tá? Não precisa ser no aniversário, não. Então, aí chega esse irmão aqui, esse jovem aqui. Você trabalha, Lincoln? Não, né? Aí ele, puxa vida, eu amo tanto o pastor, e eu estou sentindo no coração de dar um presente ao pastor. Aí ele vai para o pai dele, irmão Geraldo, papai, poxa, estou sentindo aqui dar um presente ao pastor, me arranja aí 10 reais para comprar uma caixinha de lenço. Tem lenço por 10 reais? Tem. Se for um só. Um só. Aí ele comprou uma caixa com um lenço. Aí ele chega para mim, pastor, olha pastor,
Puxa, eu senti uma vontade de dar um presente para o senhor essa semana. Não é seu aniversário, não, mas eu senti vontade. Estou trazendo para o senhor isso aqui. Aí eu abro um lenço. Puxa vida, eu vou ficar morto e feliz. Eu vou ficar tão feliz. Eu vou dizer, puxa vida, ele se lembrou de mim, ele sentiu vontade de me dar um presente. Ele fez com amor, ele fez com carinho. Porque eu sei que ele não trabalha. Eu não sei nem como é que ele conseguiu comprar um lenço. Se ele não trabalha, não tem dinheiro. Agora vamos imaginar. Vou escolher um. Não vou escolher ninguém não, para não constranger ninguém. Senão amanhã a pessoa vai se sentir obrigada a fazer isso, né? Vamos imaginar um irmão, irmã da igreja aqui, que tem uma vida financeira boa, né? Acima da média, da maioria. Aí chega amanhã e diz, pastor, gosto muito do senhor, pastor. Trouxe um presente para o senhor. Senti no meu coração de te dar um presente. É mesmo, meu irmão? É mesmo? É. Aí pega um pacotinho. Só não leva a mal não, viu? Ué, levar a mal? Vou levar a bem, você está me dando um presente. Aí eu abro um lenço. E às vezes eu sou mal educado, viu? Não é sempre não. Mas se me pegar na veia errada, eu digo. Tem um irmão aqui que já faleceu. E ele tinha uma condição financeira boa, sabe? Aí um dia, meu aniversário, aí ele trouxe de manhã, me deu um pacotinho na hora da oferta aqui. Aí ele veio e me entregou. Aí, obrigado, irmão. Ó, pastor, presente pro senhor. Tá bom, tá bom. Aí quando terminou o culto que eu abri, uma bermuda dessas bermudas que se vende ali no camelô da praça do... Hã? Poeira Shopping? Você também? Hein? Lagoinha Shopping. Praça da Lagoinha. Aquela bermuda bem vagabunda que vale R$5 no camelô. Aí tudo bem. Eu olhei, vi que era vagabunda, vi que era uma coisa péssima qualidade. Tudo bem. Eu sabia que ele podia me dar um excelente presente se ele quisesse. Quando foi à noite, não é que o cara vem de novo trazer oferta. Gostou? Não deu tempo nem contar até 10, porque eu não podia mentir. Eu não podia dizer gostei. Eu disse não. Ele fechou, não gostou. Foi a cor? Não. O tamanho? Não. Por que o senhor não gostou? Eu digo, depois do culto você me pergunta que eu te digo. Aí depois do culto ele foi no gabinete perguntar. O que houve, pastor? Foi a cor? Eu digo, não, querido. Você disse que me ama, que me considera, e você me dá um presente vagabundo desse, rapaz. Que amor é esse? Que consideração é essa? Eu digo, olha, não gostei. É o que Deus está dizendo aqui, irmão. Apresenta ao teu governador, vê se ele vai gostar. Vê se ele vai ficar satisfeito aqui, ó. Versículo 9. Deus continua e diz, agora pois, quer dizer, depois de agir dessa forma, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, escute só, com esta maneira profana que vocês estão me tratando, com essa maneira desrespeitosa, com esta falta de honra, posso eu ser favorável a vocês? Vocês me tratam assim e depois, Senhor, me concede a tua graça, Senhor, me livra de todo mal, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, Senhor, me dá o melhor salário, me dá uma boa casa. Dessa maneira que vocês me tratam? Não é que Deus esteja querendo trocar as bênçãos dele por isso. O que Deus está levando em conta é o respeito, é a atitude desrespeitosa, é a falta de honradez a Deus. Deus quer ser honrado. Amém?
Será que nós estamos honrando a Deus nessa área aqui? Você está honrando a Deus? Você tem dado o melhor para Deus? Você tem se preocupado com as necessidades da obra de Deus? Fica a interrogação, porque o tempo já estourou. Deus manda que eu pare aqui agora. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito da verdade falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus eterno.